Oi, lindas! Nosso último devocional do livro de João, o capítulo 21. Vamos orar? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agradecidas contigo, Pai. Agradecidas pelo teu imenso carinho, amor, poder, ministração. Obrigada, Espírito Santo, por todos esses 21 capítulos que completa hoje, onde o Senhor ministrou aos nossos corações a tua palavra, plantou a semente nos corações de todas que ouviram e também das que não conseguiram participar. Senhor, obrigada pela vida de cada uma das mulheres que estão neste grupo de devocional. Senhor, que o Senhor possa levantar a cada uma, que o Senhor possa, Espírito Santo, abrir os olhos de cada uma para o verdadeiro propósito que o Senhor separou exclusivamente para cada uma de nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, ó Pai, a Tua palavra, o capítulo 21 do livro de João. Abra os nossos olhos espirituais, leia conosco as Tuas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Nós dizemos amém e amém. Capítulo 21 vai dizer: Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Versículo 3: Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Lembrando que fazia muito tempo que eles não pescavam, né? Desde que eles começaram o ministério com Jesus, eles já não pescavam mais, né? Porque Jesus disse: Vem, que eu vos farei pescadores de homens, e tirou eles daquele lugar de pescadores de peixe. E aí, quando Jesus morreu, ressuscitou, mas Jesus aparecia esporadicamente aos discípulos, né? Então, os discípulos resolveram ir juntos. O versículo 21 diz que depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Então, Jesus apareceu ali para eles. Vamos recapitular. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. E aí, Jesus ali e tal, Pedro disse: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava lá na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Ele disse. Os discípulos responderam: Não. Então Jesus disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Imagina, eles devem com certeza ter questionado Jesus, né? Mas Jesus, a gente estava aqui a noite inteira, a madrugada inteira, não pescamos nada, porque agora vai dar certo. Simplesmente porque Jesus agora disse que daria certo, né? Então, no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Jesus já tinha um peixe pronto, preparado ali, estava assando o peixe sobre as brasas, e eles ainda nem tinham chegado com os peixes que ele tinha pescado. Mistério, né? Aonde Jesus arrumou esse peixe, como que ele pescou, mistério. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles. Tinha até pão, gente. Fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos.
Jesus restaura Pedro. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus a Pedro: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a João? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Jesus estava falando assim: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te incumbe? O que você tem a ver com o que eu farei com João? Tipo assim, não é da sua conta. Quanto a você, siga-me. Jesus estava dizendo agora: quanto a você, siga-me. Ponto final. Não se preocupe com o outro, Pedro. Se preocupe contigo e eu quero que você me siga. Vamos embora. Versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Ah, tá. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que João não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou, no caso João. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Por isso foram escolhidos apenas alguns dos milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fez. Que coisa linda, né, gente? Jesus estava aqui agora aparecendo pela terceira vez aos seus discípulos. Aconteceu mais esse milagre, né, que os discípulos estiveram ali pescando a noite inteira. Eu imagino que eles ficaram um pouco perdidos depois da morte de Jesus. Que Jesus já não estava com eles da mesma forma que estava anteriormente, com constância, convivendo. Jesus agora aparecia esporadicamente a eles. Portanto, depois da morte apareceu apenas 3 vezes, até aqui no livro de João. Então, eu imagino que os discípulos estavam um pouco assim, perdidos, né? Não sabiam muito o que fazer. E em relação a isso, eles acabaram decidindo pescar novamente, creio eu que para esparecer a cabeça, né? Para encher a cabeça deles, porque eles não estavam aguentando aquele tipo de situação, não estavam acostumados com a morte de Jesus. Agora com a participação especial do Ezequiel. Então, eu acredito que tenha acontecido dessa forma, que eles estavam um pouco desnorteados, né? E a razão disso, resolveram pescar. Percebendo a característica de Pedro e o jeito que ele sempre se comportou diante das situações, dá pra gente perceber que ele precisava ocupar a mente dele, né? E por isso ele tomou a decisão de ir pescar, né? E os outros seguiram ele. Então, quando Jesus apareceu pela manhã, imagina que eles ficaram toda a madrugada ali tentando pescar e nenhum peixe apareceu, e essa situação foi propósito de Deus para que o Senhor fosse glorificado em meio dela. Jesus pela manhã já tinha ali um peixe pronto, já estava fazendo o peixinho assado, tinha pão, tinha todas as provisões, mas ele perguntou, mesmo sabendo da resposta, se eles tinham comida. Obviamente eles falaram que não, e aí Jesus disseram: olha, joga a rede pro lado direito do barco, que agora vai dar certo. Eu imagino que eles se questionaram muito antes disso: Senhor, estamos aqui a noite inteira pescando, não pescamos nada. Mas ainda assim obedeceram a Jesus, assim o fizeram, e a palavra diz que era tanto peixe grande, que a rede quase se rompeu, mas ela não se rompeu. Então, a gente vê mais um milagre de Jesus entre os seus discípulos.
a gente vê mais uma situação que ele permitiu que os discípulos passassem para que ele fosse glorificado. E, aleluia, glória a Deus. Depois eles sentaram ali com Jesus e comeram, né? Então vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse devocional. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela vida de cada uma que está aqui. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por cada uma. Que o Senhor seja plantada essa semente da Tua palavra nos nossos corações, que ela dê seus frutos, que esses frutos alimentem a outras mulheres. Obrigada, Senhor, por este encerramento da Tua palavra, do Teu livro de João. Obrigada, Espírito Santo, pela vida de cada uma. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E nós outros decimos? Amém. Amém e amém.